seus olhos fechados e as mãos no seu coração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Obrigado, Senhor. É mais uma manhã que nós temos o privilégio, que nós temos a dádiva dos céus, de estarmos aqui adorando, buscando, cultivando, meu Deus, a comunhão que nós temos com o Senhor, podendo estar na tua casa, o que para mim, meu Deus, é um privilégio e que eu peço que o Senhor me ajude a transmitir para aqueles que não podem estar. Aqueles que pelo lugar, a distância, pelo horário, não têm, meu Deus, essa mesma oportunidade, mas que também não deixam de agarrar a oportunidade que têm, de acompanhar, de ouvir a tua palavra, de dar ao Senhor, meu Deus, condições, de receber do Senhor, meu Deus, bênção, de receber, meu Pai, a instrução, de aprender com o Senhor que é manso e humilde de coração. Eu peço, abençoa o nosso dia, abençoa o nosso culto, abençoa, meu Pai, para que venhamos ouvir e receber. Eu oro para que a tua palavra, ao chegar aos ouvidos de cada pessoa, não encontre, meu Pai, no interior dessa pessoa um coração duro, um coração rebelde. Não encontre um coração, meu Deus, em rebelião, em questionamento, sem temor, sem, meu Deus, a devida abertura para a tua palavra. Pelo contrário, eu peço quebrantamento agora. Que aconteça o quebrantamento do Senhor em cada coração, para que cada um de nós, a começar por mim, meu Deus, que não venhamos olhar para a vida do nosso próximo, observá-lo, analisar os erros dele, julgá-lo, condená-lo, e enquanto isso estivermos sendo ainda mais julgados e condenados. Porque, como diz a tua palavra, enquanto temos um dedo apontando para frente, temos 3 apontando para nós. E eu oro para que o Senhor coloque temor sobre cada um que tem andado e vivido em julgamento, que tem, meu Deus, aqueles que vêm sendo legalistas e que têm pesado, que têm explorado, que têm abusado do poder contra o pobre, o indefeso, contra aquele, Senhor, que não tem nenhuma forma, nenhum meio, meu Deus, de se protegerem. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor, meu Pai, traga justiça. Que o Senhor, meu Pai, dê alento a cada um que está desanimado, desesperado, aflito. Que o Senhor, meu Pai, levante aqueles que estão caídos. Que o Senhor, meu Pai, conforte aqueles que perderam alguém e que ainda estão de luto. Que o Senhor abençoe aqueles que creem no Senhor. E eu creio, meu Deus, e eu oro para que a tua bênção seja derramada, para que o teu poder seja manifestado, para que vejamos a tua glória. Venha ao nosso encontro, porque nós estamos aqui, viemos ao teu, para te ver, para te conhecer, para te adorar, para ver, meu Pai, a tua glória. Que o Senhor receba a nossa adoração, o nosso louvor, que o Senhor, meu Pai, ouça o nosso clamor e que o Senhor nos responda. Eu peço que seja mais um dia de projetos materializados, de sonhos realizados, de respostas de clamores. Que o Senhor venha ao nosso encontro e que nos abençoe grandemente em nome de Jesus. Eu entrego e eu consagro esse culto ao Senhor, para que ele seja bênção e instrumento de bênção na nossa vida. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética. Para 2025, o Senhor tem para mim o melhor vinho,
Digo, o melhor tempo da minha vida, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, por gentileza. O Senhor tem para mim, tem para você o melhor vinho. E sempre é importante lembrar, reforçar, que o melhor vinho é para o odre novo. É para o improvável. Vai dizer o improvável? Sim, porque aquelas pedras, aquelas talhas, elas eram o lugar, o recipiente mais improvável que havia ali naquela festa para colocar aquela água que foi transformada em vinho. Então, quantos que esse ano Deus tem? Né? Deus tem a promessa da pessoa viver algo que ela nem pensou. Eu percebi que esse ano nós já tivemos 3 vezes a palavra de Jeremias 33:3. E Jeremias 33:3 é uma das palavras mais antigas que eu decorei na igreja. Desde quando eu cheguei, eu lembro que essa palavra ela era muito pregada, muito dita, tanto que é uma das palavras que eu tenho decorado assim há mais de 20 anos. Eu lembro que eu não era obreiro, mas essa palavra era uma palavra que eu já tinha decorado. E nela está escrito: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Quer dizer, para quem clamar, para quem buscar, para quem pedir, para quem acreditar. Não vai ter aquela vida, não vai só ter, né, o que nós vamos ler daqui a pouco, inclusive. Você não vai ter apenas o projeto de conquista, o que é muito, que é bom, que é desejável, mas o que o Senhor tem falado é que tem pessoas que vão viver o que nem imaginaram, né? O que nem pensaram. Tem coisas que a gente pensou já na vida. Eu vou viver tal coisa. Eu quero viver tal coisa. Eu busco viver tal coisa. E tem gente que, se estiver no lugar espiritual certo, se estiver na posição certa, vai viver, vai receber o que não pensou. Né? E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, o que você não sabe, o que você não pediu, o que você não buscou, é o que você vai receber. Mas tem que clamar, tem que falar, tem que apresentar a Deus, tem que dar a Deus condições. Tem que fazer a sua parte para que Deus possa fazer a dele. Aqui em Filipenses 2:13 está escrito: pois Deus está agindo em vocês. Diga, Deus está agindo em mim. Dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. A gente ouve muito, né, a palavra de que você não tem vontade para fazer. Tem coisas que você não tem vontade. Não tem. Mas Deus coloca em você o desejo e o poder. Tem coisa que, se a gente parar e pensar, quando eu vou ter vontade? O humano, a vontade da carne, né, que é baseado naquelas crenças que a gente tem, baseado nos hábitos que a gente tem, porque os nossos hábitos também que formam os nossos desejos carnais. É igual o paladar. Uma coisa que você percebe todos os dias, quando você muda de lugar, é o paladar. A água é diferente. A comida salgada é diferente.
O doce é diferente. A textura é diferente. Os ingredientes, boa parte deles são diferentes. Então, um grande exemplo, né, o que para nós no Brasil lá é o nosso pão com manteiga. Pronto. Uma coisa do dia a dia do brasileiro. Você vai num bar agora ali, você vai numa padaria, o que você mais vê, você vê no balcão ali, principalmente em São Paulo, aquelas padarias movimentadíssimas, você vai ver um monte daqueles pratinhos lá do famoso pão na chapa. A pessoa pede o pão, faz uma fatia ali daquele pão, o pessoal passa a manteiga, dá aquela torrada, né, aquela chapada no pão. Nossa, dá para sentir o cheiro aqui, né, na nossa mente, né? Fala a verdade. Você sente até o cheiro aqui, né? Pessoal aqui que só tem brasileiro só e todo mundo sabe, dá até aquela remexida no estômago, né? E é aquele pão na chapa. Estou falando de prato de padaria comum de manhã. Eu lembro na época que eu tomava café da manhã na padaria, se chegava ali já o mesmo, você falava o mesmo. Daqui a pouco vinha aquele pão francês, né, na chapa, e vinha o café. O café no Brasil, primeira coisa, a xícara é desse tamanho. Coisa que você não acha aqui. Pode procurar. E é um café forte, aquele café assim que você pode tomar só aquela xícara que ela vai te sustentar com a cafeína que tem nela para o teu dia. Aqui o café pequeno, que eles chamam de small, é desse tamanho, é um copo. E não é um copo americano nosso, né, do Brasil ali. É um copo já considerável. O grande, ele deve vir uns 700 ml no mínimo. Então, e é fraco. Ele é fraco, ele é um café que a água vem fervendo. Eu, inclusive, estou com a minha língua queimada por ontem ter tomado um café desse, que você pega o café às vezes você sai cedo, rápido, né? Pega o café e é a água fervendo e aquele pó. Então, você tem eu ainda estou, por exemplo, com o meu paladar do Brasil. Aquele gosto das coisas, o tempero, né, bem usado, né, menos. Tudo no Brasil é menos conservante, menos enlatado, menos química, menos sabor artificial e mais o sabor das coisas, né? Então, tudo que se come aqui, quando você come um bolo aqui, quando você come o pão aqui, quando você come a comida do dia a dia salgada aqui é diferente. Porque eu tenho um hábito, meu paladar, o meu cérebro, quando eu recebo esse gosto novo, ele estranha, né? Opa, vem aquela mensagem, não está de acordo com o que eu costumo receber, não está de acordo com o que eu costumo ingerir, não está de acordo com o que eu costumo comer. Nós temos isso também na vida. Tem coisas, por exemplo, que você não tem a vontade de fazer, mas que agora no Espírito você está recebendo o desejo, está escrito aqui. O desejo e o poder de realizar o que é do agrado dele. O agrado de quem? De Deus. Então você, por exemplo, que está num culto como esse, se a gente falar, eu tenho desejo, não, eu tenho vontade, é uma coisa para mim prazerosa. Não é prazerosa. Mas aquela sede por hoje ouvir a palavra, né? O café da manhã espiritual, quer estar ouvindo uma mensagem, quer estar ouvindo um versículo, quer estar louvando a Deus, como agora nós fizemos com esse louvor maravilhoso. Isso já é um desejo e um poder que nós estamos recebendo de Deus. Porque se a gente contar com a nossa carne para ter desejos, para fazer coisas espirituais,
nós vamos ver duas coisas, o que aconteceu lá em Israel. Não há disposição, né? Não há desejo, não há vontade carnal para isso. Para que vai ser a nossa vontade carnal? Para termos aqueles prazeres imediatos, principalmente esses que vêm agora, né, nos cercando. É você ver um vídeo e dar uma risada, é você assistir um filme, é você ver um episódio, um capítulo de uma série que vai te gerar uma emoção, que você ri, que você chora, que você de repente se coloca, se sente no mesmo papel daquela pessoa que você está assistindo. Mas o Espírito, o Senhor, a Bíblia diz que Ele está agindo em nós. O versículo diz, pois Deus está agindo em vocês. Diga para você mesmo, Deus está agindo em mim. Nós, cada um de nós, estarmos aqui agora, e você que está aí na transmissão, quem que está agindo em você para que você agora esteja fazendo exatamente o que você está fazendo ouvir a palavra? É Deus. Então, eu trago isso já, esse primeiro versículo, para mostrar para você que às vezes duvida. Eu não sei se Deus está trabalhando na minha vida, eu não sei se Deus está me ouvindo. O fato de você estar ouvindo a palavra, você ter feito isso, né? Não foi alguém que te colocou aí, não é uma imposição, não foi alguém, né, que te... você é obrigado, eu te obrigo agora a ficar aí onde você está. Não, você está aí, você quis, você está fazendo isso, você parou para isso, você se submeteu a isso. Deus está agindo em você. Deus está agindo em você. Esse despertamento, essa fome, essa sede pela palavra, é Deus. Então a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, e a Bíblia está falando do Senhor, é fiel para quê, gente? Para terminar. Então, apesar, né, e a despeito de algumas coisas que sim, você pode estar vendo, isso aqui está assim, isso aqui está de tal maneira, isso aqui está difícil demais. Eu já disse que o difícil demais é mentira. Mas às vezes a gente tem uma tendência, e eu preciso analisar a minha mente para ver se a minha mente não perdeu o bom hábito. O hábito da precisão, que é o que eu estou falando. Tem coisas que se tornaram uma crença, da mesma maneira que eu te mostrei, que eu tenho uma crença interna no meu paladar. Você vai dizer, não é uma crença, é verdade, mas é verdade baseado na cultura do paladar que eu tive até pouco tempo atrás. Porque se eu pegar aqui um americano, ou mesmo se eu pegar um brasileiro que está aqui há muitos anos, ele vai dizer, para mim é normal, o gosto da carne daqui, para mim é normal, o café daqui, para mim é normal, a massa daqui, é normal. Por quê? Porque mudou. Para mim não é normal ainda, porque é recente. Porque minha mente ainda processa, fica buscando, né, no doce, o doce que eu tinha aí no Brasil. Fica buscando o salgado que eu tinha no Brasil. Não está acostumada com isso. Da mesma maneira nós temos na vida. Alguns hábitos nós temos do passado ainda, nós carregamos o passado, a mentalidade do passado. A maneira de ver Deus do passado ainda. A maneira de nos relacionarmos com Deus baseada na maneira que nós nos relacionamos com o nosso pai ou com a pessoa que fez o papel, que teve a figura mais próxima de um pai para a nossa vida. E Deus agora, Ele está colocando, Ele está dizendo, eu estou agindo em vocês. Se abra para o novo. E você pode ser o novo mais improvável que existe, que é nem ser o odre novo, mas ser aquela pedra, aquelas talhas onde até então só era usado, só era ali para aquelas cerimônias de purificação, recebendo
né, impurezas, recebendo sujeira, recebendo uma água que sempre terminava turva. E agora o Senhor te usar para um propósito especial, para um momento especial, para um tempo especial, e você saber que o melhor, e diga isso, o melhor, o Senhor guardou até agora, e é daqui para frente. É ou não é verdade? Lembra do que o mestre de cerimônias falou para o noivo? Mas o Senhor guardou o melhor até agora. Então, eu preciso crer. Eu devo crer. É bom para mim crer. E começar, inclusive, a perceber crenças que estão caindo por terra, porque agora há um conflito daquelas velhas crenças com a palavra de Deus que eu estou recebendo. Deus está derrubando conceitos, Deus está fazendo com que hábitos sejam mudados, Deus está batendo na porta de pessoas e confrontando elas. Ó, não é só isso. Você aceitou, você se conformou, você se limitou. Eu não te limitei, você se limitou. Você estava no momento certo, no lugar certo, na hora certa. Eu estou falando de pessoas que talvez, sabe, deram aquela amornada. Que estão, sabe, mas eu até estou vindo à igreja, mas eu oro, eu peço, eu busco, aí eu faço propósito, mas o problema não está em Deus. O problema está nas suas crenças, o problema está nos limites que você aceitou, se autoimpôs. O problema está em onde você, para quem você, para onde você está olhando. Você está olhando para Deus ou não? Você está olhando para alguém? Você está olhando para uma situação? Talvez você está olhando para os seus limites físicos. Eu posso ir até aqui, então Deus não pode me abençoar além daqui. Deus só pode usar o que eu tenho. Deus pode usar o que você tem para multiplicar algo que você não tem. Deus pode usar o seu talento para fazer algo improvável. É o que eu estou dizendo. Deus transforma água em vinho. Eu transformo água em vinho? Não. Mas Deus pode transformar água em vinho. E aí vem a palavra: façam tudo que Ele vos mandar. Porque não fazia sentido eu pegar água onde está todo mundo esperando por vinho e o vinho acabou. Mas ele disse: peguem e encham de água aquelas talhas. E eles obedeceram, eles fizeram. Mas eu fico pensando, se fosse eu, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Que sentido faz? Que sentido faz eu colocar água nessa talha? Não é minha praia, não é minha área. Né? Eu não sou aqui um rabino para lidar com esses equipamentos, né? Eu não sou um rabino aqui para lidar com esses materiais cerimoniais aqui, religiosos. Eram serviçais, eram garçons, trabalhadores de buffet, digamos assim. E eles tinham aquela direção da Maria: façam tudo o que ele vos disser, façam tudo o que ele vos mandar, que é o que a gente precisa agora praticar. Eu tenho uma ordem de Deus, faça isso, faça. Às vezes você está ali com um enorme porquê na sua mente, né? Mas por que eu estou fazendo isso? Porque Ele mandou. Mas para que eu estou fazendo isso? Porque Ele mandou. Mas que sentido tem isso? Ele mandou, eu estou fazendo. Eu estou fazendo. Se eu estou fazendo, eu estou na hora certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa. O que já me comunica que eu vou viver a coisa certa. Aqui em Atos 3, versículo 1, certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença,
que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e, então, Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Olha que coisa. A Bíblia diz que esse homem era aleijado desde quando, gente? Você ouviu, você leu comigo. Desde quando que ele era aleijado? Só responde quem tiver acordado, só, hein? Nascença. Isso aqui é um exemplo perfeito da palavra de hoje. Então, assim, esse homem não chegava. Ele não chegava. E eu preciso agora já começar nesse ponto. Tem coisa que eu não estou chegando, eu até me enganei. Talvez eu estou há muito tempo, eu estou há meses, há anos, ou há uma vida, até alimentando um falso pensamento. Porque tem gente que fala assim, não, porque eu cheguei até aqui, não, porque eu cheguei até aqui. Seja sincero com você mesmo. Tem coisa que se você for sincero consigo mesmo, você vai dizer, não fui eu que cheguei. Foi alguém que te colocou ali. Foi alguém, não foi nem você. Seja sincero, seja honesto. Não foi você que chegou. Tem gente que precisa ter essa expansão agora, nessa amplitude. Opa, peraí. Não fui eu que cheguei. Não fui eu que fiz, não fui eu que conquistei, não fui eu que gerei. Alguém me trouxe. Alguém por muito tempo me trazia até aqui. Que era o caso desse aleijado. Então, assim, eu posso deduzir que eram os pais dele, que eram os irmãos dele, que era a família dele? Posso. Porque veja que todo dia, né? Todo dia, aquele homem, eu estou dizendo todo dia, não está escrito, tá? Mas ele era levado, né? Não fala por quanto tempo. Não, está escrito sim. Que ali era colocado todos... Opa! Aí agora ficou melhor. Na verdade não, ficou pior. Mas para nós aqui o entendimento ficou melhor. Que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Quer dizer, alguém colocou para ele, é isso aqui. Essa é a melhor vida que você pode ter. As pessoas vão ter dó de você. As pessoas vão ter um sentimento, né, de pena por você, e elas vão te dar alguma coisa, elas vão te entregar dinheiro, porque elas podem mais do que você, porque elas têm mais do que você, porque elas podem andar, trabalhar, elas podem fazer, e então você vai ter alguma coisa. Então, aí isso não está escrito, tá? Eu deduzo que era alguém muito próximo dele. Mas
também alguém que ganhava alguma coisa com aquilo, ou que pelo menos tinha o alívio daquele homem não ser o peso durante todo o tempo, né? Porque então eu pego ele, então se ele é meu filho, se ele é meu irmão, se ele é meu cunhado, né? Imagina as pessoas que poderiam fazer isso. Se ele é meu vizinho, né? Os pais morreram, está aqui perto, eu que cuido dele, mora comigo, dorme na minha casa, não mora, né? Dorme na minha casa. Então eu levo ele lá, com a ajuda de mais alguém, não dá para carregar um aleijado sozinho. Eu deixo ele lá na igreja e depois eu busco à noite. E ele ainda volta com, algum dinheiro. Era cômodo para as pessoas que faziam isso com ele. Parecia cômodo para ele também. Mas depois de nós termos lido Filipenses 2,13, era o que Deus tinha para ele? Isso era tudo que Deus tinha para ele? O lugar que ele estava, a maneira como ele se comportava naquele lugar, era tudo que Deus tinha para aquele aleijado? Sim ou não? Não. Mas ele se conformava. Ele chegava, alguém colocava ele na entrada do templo, e na entrada do templo ele ficava. Alguém, agora vamos buscar. Quem é o alguém da minha vida que me colocou num lugar na vida? Quem é o alguém? Meu pai, minha mãe, meu cônjuge? Talvez eu tive aquele professor que por um ano, ou que pelos anos que eu tive, ele disse assim, né? Fulano, aceita, você é burro, você não consegue, você não sabe fazer conta, você não sabe escrever, você não é bom em tal área, você não vai ser ninguém na vida. Talvez você trabalhou num lugar que alguém disse isso não é para você. Talvez você teve um relacionamento daqueles, terríveis, de quem não se ama, que precisa de um problema, e você pega uma pessoa que te xinga, que te ofende, que diz que você é um lixo. Tem gente que foi afetado. Tem gente que foi afetado por tanto ouvir de alguém que era um lixo. Porque antes ouvia isso de uma pessoa que era para proteger. Depois ouviu isso da pessoa que mais queria se relacionar, né? Que amava, que gostava, e ouvia da pessoa, você é um lixo. Eu sei o quanto que isso mexe, porque a quantidade de pessoas que eu já atendi que quando citavam essa frase, e que o quanto essa frase as marcou, as mexeu, e elas, até para falar isso, até para confessarem, né? Era um momento muito sensível dessas pessoas. Então, de repente, o que aconteceu com você é que alguém impôs e colocou você, e às vezes até a pessoa é quase, né, que literalmente. Tem gente que até te trouxe para a igreja, que até colocou você na igreja, que é o caso de filhos que tiveram os pais que eram obreiros, que eram pastores, que eram crentes, que frequentavam a igreja, que faziam parte de um trabalho evangelístico, de um trabalho social, de gente que até estava em grupos, né? Grupo de intercessão, grupo de oração, mas que a pior coisa que aconteceu foi o exemplo misturado com a religião que foi passado para aquelas pessoas. Nós temos um dos nossos líderes, né? Que parte da deformidade do caráter dele veio de exemplos assim. O pai dele ia à igreja, né? O pai tocava na igreja, subia no altar, ministrava louvor, às vezes dava algumas palavras, sabe? Tem lugar que o louvor a pessoa começa cantando, aí fala, prega, profetiza, né? Ministra ali um tempo. O pai dele, às vezes, um minuto antes de subir no altar,
que não adianta. Esses dias ainda falei para uma pessoa que eu encontrei aqui, né? Publicamente, e falei para a pessoa, né? Quando a pessoa disse que a igreja que ela, né, frequenta, que ela e o marido, eles têm um cargo ali, meio que de administrar a igreja, tem um poder de decisão. Quando me falaram que a igreja contrata ministro, não é só cantor, não é só o músico, o musicista que fala, né? Agora, né? A palavra sempre tem que esticar um pouquinho mais. Não contrata só, o que eu também já não sou favorável. Mas a igreja contrata é assim, ó, compromisso de trabalho. Você vai tantas horas aqui, você vai cantar, você vai louvar, você vai ministrar louvor. Olha o perigo disso. Aí a pessoa, por trabalho, profissão, recebe um dinheiro. Já pensou a pessoa que a profissão dela é receber dinheiro para adorar a Deus? Alguns vão dizer, nossa, que maravilha, esse é o melhor trabalho do mundo. Se é só trabalho, não é o melhor. Se é trabalho, não é bom. Então, no caso esse rapaz, o pai dele não era contratado, não. Ele estava ali porque ele realmente queria, né? As pessoas, ele era da igreja. Né? Mas aí você vai entender por que eu sou contra contratar alguém. Você não sabe quem você tem ali. Se isso pode acontecer já na igreja, mas na igreja você tem um compromisso espiritual, a pessoa tem que ter uma vida com Deus, participar dos trabalhos que você faz de oração, a pessoa tem aquela entrevista de tempo em tempo, né? Tem um líder acompanhando como é que ela está, a família dela, a vida espiritual, até porque você está vendo ela na igreja, né? Você vê se ela ora, se ela busca, se ela tem uma vida com Deus. A pessoa que é contratada, não. Terminou o horário dela, ela vai para o próximo. E você não sabe como que é a vida dela. Você não sabe, inclusive, se aquilo é só apenas profissão, encenação. Porque da mesma maneira que uma pessoa pode encenar no mundo, cantando e ter performance, a pessoa pode também encenar cantando e ter uma performance em cima de altar, do jeito que os ímpios fazem em cima de palco. Pode ou não pode? Aliás, cada mês, infelizmente, é um escândalo que arrebenta com algum cantor popstar gospel. Um que tinha problema no casamento, um que tinha problema com violência doméstica, outro que tinha problema com imoralidade. Cada hora é um novo. Então você vê que, mas nossa, quando eu ouvi a pessoa, quando eu via ela, performance. E performance não é unção. Unção você busca, unção você alcança, unção você mantém na sua vida por conta disso aqui, ó, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Eu preciso disso para a minha vida. Mas eu só tenho isso quando eu tenho um relacionamento com Deus. Quando eu vivo um relacionamento com Deus. E não quando isso é apenas uma profissão. Então o pai dele subia e ele diz, né? Que o pai dele cantava às vezes e tocava, né? O pai dele tocava instrumento de cordas. Não lembro se era guitarra, violão, ou os dois. Mas teve vezes dele ver o pai dele, por exemplo, minutos antes de subir no altar, tá lá e tipo, sabe, tá numa parte ali de trás da igreja e jogar o cigarro fora, dar um tempo subir no altar. Mas, isso era o pior? Não, o pior era o pai bater na mãe, o pai trair a mãe e não ter nenhum problema dos filhos verem. Então, formou uma crença na vida desse rapaz, na vida desse líder, que, ele cresceu vendo meu pai, quando tá, igual estou aqui agora, meu pai quando está no altar, as pessoas choram, as pessoas cantam com ele, as pessoas olham para ele com admiração, as pessoas olham para ele o que ele prega, as pessoas recebem. Meu pai aprendeu a convencer. Então meu pai se transforma para convencer pessoas, para mexer com a emoção das pessoas. O que ele se tornou? Uma pessoa
que convencia pessoas, que tinha encenação, que tem uma desenvoltura e que tem um dinamismo e que é rápido com as palavras. Não, é porque isso aqui, porque tal, se tem que falar mais tranquilo, se tem que falar com mais eloquência. Isso arrebentou com ele. Porque foi o que foi colocado, né? Ó, igual faziam com o aleijado. Colocaram na igreja, colocou o pai dele, colocou ele na igreja, o pai desse rapaz levava ele para a igreja, sim ou não? Sim. Ele ouvia que Jesus Cristo salva, muda, cura, liberta. Ele ouvia sobre a pessoa que crê vai ter vitória? Sim. Mas ele não aprendeu com alguém fazendo aquilo a buscar vitórias de Deus, a orar com fé, a orar com devoção, a ter uma vida piedosa. Não, eu vou depender de Deus, eu vou pagar o preço do que é justo, do que é certo. Não. Não, eu estou na igreja como um ambiente para eu tirar proveito, eu convencer pessoas, as pessoas me admirarem, eu estar em evidência, eu ter algum poder na vida, porque fora daqui eu não vou conseguir ter nenhum poder, fora daqui ninguém vai me admirar, fora daqui eu não venço em nada, não venci em nada. No caso do aleijado era o contrário, não era admiração, era comiseração, era pena, era dó, era compaixão sobre ele. E ele vivia nesse limite, ele vivia essa crença, porque alguém colocou isso na cabeça dele. Não, vai até o templo, porque no templo tem gente abençoada, tem mesmo. No templo tem gente rica, tem mesmo. No templo tem gente generosa, tem mesmo. Mas, falaram para ele que ele só podia desfrutar os esquícios, das migalhas, das bênçãos materiais das pessoas abençoadas, e não ensinaram que ele podia também ser abençoado no templo. Meu Deus, eu preciso detectar na minha vida quem são os alguém, as pessoas que também me colocaram limites em relação a Deus, sabe? Não, Deus não pode fazer isso. Não, dele pode, mas ele só pode fazer na vida do fulano lá. E para você receber alguma coisa, o fulano tem que te dar, o fulano tem que te abençoar, o fulano tem que te compartilhar. Deus não faz na sua vida, Deus não faz para você. Ele ficava na porta. Ele ficava na entrada. Olha o que Jesus faz na vida de uma pessoa. Quando Pedro viu aquele homem, o estado dele, e viu que ele tinha unção para curar ele não fez o que eu estou deduzindo, tá? Eu falo isso para depois ninguém falar, ele falou, eu já disse que não está escrito, mas eu deduzo que eram familiares. Pedro fez mais do que os familiares dele fizeram com ele a vida inteira. Porque Pedro não manteve aquele limite, aquela crença, aquela barreira mental. Ele disse, ouro e prata, que é o que ele achava que as pessoas podiam dar para ele ali no templo, eu não tenho, mas o que eu tenho te dou. Seja curado. Levanta e anda. Em nome de Jesus. Jesus não tem isso aí. Jesus não tem migalhas para você. O nome de Jesus tem cura para você, tem libertação para você, tem desbloqueio, tem um rompimento agora para você. E ao que nós vemos aqui, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois que ele andou, onde ele entrou? Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quanto tempo esse homem perdeu da vida dele porque alguém disse, você só pode ir até aqui. Você só pode ir até a entrada do templo. Você só pode ir na igreja e bater palma para as vitórias dos outros. Você só pode olhar pessoas
que têm um dinheiro, pessoas que têm um estudo, pessoas que têm cargo, serem abençoadas. Isso acontece. Quantas vezes que eu já peguei pessoas que falaram, não, porque eu nunca vou ser como fulano, né? Não, porque eu nunca vou ser como a fulana. Não, eu nunca vou ter uma família daquele jeito. Não, eu nunca vou viver daquela forma. Eu falava, por quê? Não, porque não, eu não tenho, né? Como, não tenho condição. Por que você não tem condição? Você não tem fé? Porque a única coisa que impede uma pessoa de viver uma vida poderosa é a fé dela. Pedro, enquanto creu, andou sobre as águas. Só Jesus tinha vivido isso. E o que Jesus, não foi isso que a gente lê? Não é isso que a gente vê na palavra? Como Jesus dizendo para os discípulos, depois Paulo dizendo para as pessoas, o que eu recebi também vos entreguei. Então, Jesus não segura nada. Não, não é isso para você. Não tenho isso para você. Isso é o que está na nossa mentalidade. E nós não podemos aceitar. Romanos 12. Coloca para mim, por favor. Eu não preparei, eu sei que talvez está aí difícil. Romanos 12. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do entendimento. Não se amolda ao padrão deste mundo. E o mundo não é um lugar físico apenas, o mundo não é as pessoas, o mundo é o que você também estabeleceu como limite. O que você estabeleceu como limite? Eu acredito que Deus está agindo em vocês. Eu acredito, em Filipenses 2,13, você tem que tomar posse. Coloca na sua mente a sua mão e declara, pois Deus está agindo em mim, dando-me o desejo, o poder de realizar o que é do agrado dele. Quantas pessoas que é do agrado de Deus hoje, ela ser curada. Lembra do leproso, contaminado, aquela situação, imagino eu, difícil fisicamente de lidar. A gente até tem aquela arte, óbvio, eu não vou pedir para vocês colocarem hoje não precisa entrar em pânico não. Que colocaram já até aquele vídeo, do rapaz lá, aquela animação na verdade. Você vê ali Jesus na vida dele e vem aquele rapaz ali, faltando pedaço já da pele dele, enfaixado em partes, e parte das faixas já, já soltas, pele ali apodrecendo, e chega aquele rapaz e diz assim, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Qual foi a resposta de Jesus? Quero. Seja purificado. Jesus quis que esse homem fosse curado. Jesus quer que pessoas sejam curadas. Curadas desses limites, curadas dessa mentalidade, curados de crenças. Você não precisa estar só ouvindo a pregação agora e continuar na mesma vida, continuar com os mesmos resultados, como esse aleijado. Você pode entrar e louvar a Deus pelas suas vitórias, você pode andar, você pode ocupar um lugar dentro do templo do Senhor. Na casa de meu pai há muitas moradas. Não é porque você teve uma experiência ruim, negativa. Inclusive você que está aí na transmissão, que já teve uma experiência negativa com a igreja por uma pessoa que estava num dia infeliz, por uma pessoa que já foi instrumento de Deus e se fez instrumento do diabo naquele momento na sua vida. E aí te ofendeu, não teve uma boa atitude com você em determinado momento, não lhe deu a devida atenção, e aí depois diz você, não, porque igreja, começou, aderiu à moda do momento, as pessoas criticarem a igreja. Não porque a igreja sou eu, não porque a igreja é na minha casa, não porque quando você lê o livro de Atos você vê.
você vê que se não fosse a igreja, templo, reunião de pessoas, oração, intercessão, se não fosse aquele autofinanciamento do que tinha mais colocando mais, do que tinha menos colocando, cada um compartilhando, hoje nós não teríamos chance. A igreja foi ali, o embrião da chegada da palavra aos gentios. Foi a igreja, o templo, é isso aqui, a reunião de pessoas reunidas num lugar, e um lugar só para aquilo. Tinha aqueles que iam para as casas de pessoas, mas eram os que não podiam se reunir. Porque os que podiam iam para o templo. Os que podiam iam para o templo. Porque sabiam, isso é preciso, isso é necessário, isso é bom. E tem gente que está com uma crença, que alguém lhe transferiu, que alguém lhe impôs, uma crença igual essa, limitante. Não é para mim, não dá certo, já tentei, mas encontrei gente falha igual eu. Claro que é falha, porque você tem que passar por esse processo da gente falha, do grupo de gente falha, para que você vá para o lugar onde as pessoas são perfeitas, que é o céu. É ou não é? No céu vai ter gente perfeita. Na terra não tem. Mas não, gente perfeita não tem na terra. Os perfeitos já foram arrebatados. Não ficaram aqui. Então, hoje é dia de você romper. É dia de você tirar vontades, sentimentos e permitir que Deus coloque em você o desejo e o poder para fazer o que é do agrado dele. O desejo em ser curado e ser curado. O desejo em prosperar para ser uma coluna da obra de Deus e crescer, e Deus poder enriquecer você, Deus poder colocar dinheiro, que de repente você está olhando aí para preço disso, você está olhando para a notícia daquilo, você está preocupado com tarifa disso, você está preocupado. Olha para Deus, olha para o desejo que Deus está colocando no seu coração. Olha para a disposição que Deus te dá para adquirir riqueza. E para que Ele está te dando disposição? Para produzir para o reino? Para financiar a obra de Deus? Para dar condições à casa do Senhor? Para ser um financiador, um Eliaquim? Para ser um governador distrital? Como os que Salomão tinha, um a cada mês? Para ser uma pessoa que vai ajudar a mudar a cultura da próxima geração, financiando escolas, financiando hospitais, de ser uma pessoa que vai levantar projetos sociais, que vai hoje, de repente, o que você pode fazer é trazer um pacote de macarrão para fazer uma sopa, mas traga, haja, trazer o pão da ceia. Hoje, de repente, você consegue pagar a conta de água da igreja que você frequenta. Não, eu posso hoje, Deus me abençoou, tive um aumento, fui promovido, olha, Deus tem aumentado as minhas comissões. Se você não começa de onde está, por que Deus vai confiar mais nas suas mãos? Tem gente que quer tudo e nem dizimista é. Por quê? Tem uma crença, eu já tive a crença da contrariedade, né, da oposição ao dízimo. Por quê? Porque é o que eu recebi. Eu já falei, um culto inteiro fiz sobre isso, do quanto que meu pai falava mal. Meu pai tinha um problema, porque o que ele queria com a minha mãe da minha mãe, ele não tinha. Então, minha mãe passava mais tempo na igreja do que com ele. Então ele via a igreja como um inimigo dele, concorrente dele, né? Então ele tinha que falar mal, ele tinha que criticar, ele tinha que inventar histórias na cabeça dele para ele justificar porque que ele estava sendo derrotado por aquele oponente, né, que era a igreja. Então as pessoas da igreja não prestam.
Então, pastor é tudo ladrão, é safado, enfim, não via o outro lado, né? Não via que não tinha palavrão em casa, não tinha imoralidade, não tinha infidelidade, isso não via. Né? Não via que aguentava uma pessoa no contexto dele. Mas assim, já que eu não tenho, eu tenho que arrumar um culpado, que é uma crença que muita gente tem também. Então tem gente que hoje não dizima porque ouviu muita coisa, porque a pessoa não vê, né? Ela entra na igreja, depois que ela passa ali da calçada, não é nem da porta, né? Ela não vê que tem um imóvel que custa, que tem um aluguel, que tem um custo para manter aquilo por mês, que está limpo, que ela entra no banheiro, tem papel para ela usar, que aqui tudo que está acontecendo aqui, ó, tem luz, tem som, todo lugar para onde você olha tem uma energia funcionando, tem água, tem pessoas aqui que podem estar, isso tem um custo para a igreja, tem equipamentos. Não, como é que isso acontece? Será que Deus abriu o céu e caiu? Tum! Isso com certeza a pessoa não acredita, né? Então, se está acontecendo, como está acontecendo? Fiéis. Pessoas que creem e honram a Deus. E por que essas pessoas honram a Deus? Porque elas obedecem e elas veem que aquilo volta para a vida delas, aquilo supre, elas veem que há diferença. Está escrito, então vereis a diferença entre o que me serve e o que não me serve. Mas a pessoa com uma crença, ela se nega. A gente tem aqui um homem que eu não sei por quanto tempo ia até a entrada do templo. Alguém levava ele até a entrada do templo, mas não entrava no templo, não adorava a Deus no templo. Nunca teve aquela sequer curiosidade, não, deixa eu ver lá dentro o que eles falam, deixa eu ver o que eles pregam, deixa eu ver o que é esse barulho quando eles estão cantando. Não, porque ele aceitou aquela limitação. E isso é o que você não vai mais aceitar. Crenças, hábitos, vícios, limitações, pensamentos que ainda comunicam para você, não, eu não consigo, eu não posso. Todo mundo consegue, todo mundo pode, mas eu não consigo e eu não posso isso aqui. Porque me falaram que eu não posso. Não, eu posso. É o que eu falo daquela música, né? O meu Deus pode todas as coisas, né? No inglês é assim que canta. God can all things. Quer dizer, Deus pode todas as coisas. Aí ela fala, eu posso também todas as coisas. Gente, é tão forte isso, que quando você começa, eu posso todas as coisas, você começa a ver coisa que você até então você fala, não, eu não posso. Mas pera, não, eu posso. Não, eu posso sim, eu vou fazer. Eu posso sim, eu vou entrar aqui. Por que eu não estou entrando? Por que eu estou parando na porta aqui? Quem que diz que eu só posso ir até a porta? Alguém. Foi Deus? Não. Então agora eu vou viver por Deus. Agora eu vou aceitar. Eu vou aderir à mentalidade de Deus. Eu vou converter a minha boca agora, como Deus fala, eu vou falar. Eu vou ter a vida que como Deus, Ele pensa, eu vou pensar. Então eu vou viver o que Deus tem para mim. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados. Pois Deus, eu repito, pois Deus está agindo em vocês. Essa palavra é Deus agindo em nós. Essa palavra é Deus desbloqueando coisas na nossa mente. Essa palavra é Deus jogando por terra alguns conceitos que nós tínhamos. Essa palavra é Deus te mostrando, ó, pode sim. A porta está aberta, entra por ela. Às vezes você precisa de um Pedro e João, para levar você onde você não tinha chegado ainda. Que eu seja esse Pedro hoje na sua vida. Não fica só na entrada, não. Vamos louvar a Deus lá. Ah, eu não posso. Pode sim. Você pode todas as coisas. É essa mesmo que eu estou falando, que eles estão tocando aí.
Meu Deus pode. Por que até então eu não fazia? Por que até então eu me limitava? Porque eu não estava vivendo pela fé. Porque eu não estava vivendo do desejo do Espírito, do poder do Espírito, mas ainda do desejo da carne. Porque eu ainda estava vivendo com a limitação da minha carne, a minha mente. Mas eu quero agora esse desejo e o poder de realizar o que é do agrado de Deus. E é do agrado de Deus cura, libertação, crescimento, prosperidade, restauração de famílias. É do agrado de Deus você viver esse tempo, o tempo do melhor vinho, o melhor tempo na sua vida. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu recebo essa palavra. Eu recebo essa palavra, meu Deus. Eu tomo posse, meu Pai, de que hoje é um dia de rompimento, de superação, de não mais continuar a entrada do Templo de Formosa e vendo pessoas entrando e saindo. E a cada entrada e saída, pessoas sendo renovadas, abençoadas, pessoas que adoraram, pessoas que louvaram, pessoas que receberam a palavra e eu apenas olhando, eu apenas ali compartilhando, eu apenas aplaudindo, eu apenas observando. Não, meu Deus, eu creio, meu Pai, eu quero, eu sei que o Senhor coloca aqui em mim, o Senhor coloca em cada um aqui o desejo, meu Deus, de vitória. O desejo por mais, o desejo de crescimento, o desejo, meu Deus, quantos desses projetos que o Senhor tem imbuído em nós esse Espírito. É o Senhor colocando, esse ano você vai viver tal coisa, esse ano eu vou viver, esse ano eu quero, esse ano eu tenho o desejo de buscar, eu tenho o desejo de clamar, eu tenho o desejo de perseguir isso. Eu peço, meu Deus, que esse desejo ele fique acentuado. Que essa pessoa, meu Pai, não diminua, que ela não desanime, que ela não esmoreça, que ela não retroceda, que ela não recue, mas que ela, meu Pai, coloque ainda mais força para pedir, para buscar, para clamar, para apresentar ao Senhor a cada dia as firmes razões dela. Eu peço, meu Deus, olha para cada um de nós, nos dê vitória, em nome de Jesus nos dê vitória, Senhor, que cada um desses projetos de conquistas que o Senhor nos inspirou, que o Senhor, meu Deus, colocou no nosso coração desejo, que nos deu a visão interna primeiro, que colocou em nós, meu Deus, essa visão, esse querer, porque está escrito que o Senhor opera em nós tanto querer como efetuar, é o teu Espírito. Quantos que começaram a aspirar coisas, lugares, situações, mudanças, e é o desejo, junto com o poder que o Senhor coloca em nós para fazermos o que é do teu agrado. E eu não tenho dúvida que estarmos aqui nessa manhã clamando, meu Deus, por cada projeto desse ano, por cada projeto de conquista desse ano é do teu agrado. E eu oro, Senhor, agora declarando mudanças, declarando milagres. Senhor, eu peço milagres. A cura daquele aleijado foi um milagre. Eu peço que outros aleijados na mente, aleijados, meu Deus, emocionalmente, aleijados fisicamente, sejam libertos, curados, sarados pelo Senhor nesse dia. Cura, Senhor. Abençoa. Levanta pessoas, meu Deus. Que essa mensagem seja o Pedro segurando a mão de pessoas que não até então, meu Deus, não tinham força, que se levantem, que andem, que saltem, que louvem o nome do Senhor. O resultado deste culto, meu Deus, eu peço que é pessoas louvando o Senhor,
Pessoas, meu Pai, que paravam na entrada, que entrem no pátio do templo, que busquem, que ouçam a palavra, que louvem, que adorem o Senhor, o que até então não tinham feito, que não faziam, que venham fazer agora, meu Pai, com louvor, com qualidade, com excelência, que, meu Pai, mentalidades travadas, bloqueadas, limitadas, sejam agora, meu Pai, desbloqueadas e que olhem e vejam o bem do Senhor. Eu declaro, meu Deus, a materialização de cada projeto de conquista dessa pessoa. Restaura casamentos, os impossíveis, aqueles, meu Deus, de pessoas que não tinham já química mais, que não tinham respeito, casais que não se admiravam, que não se olhavam, que não se tocavam. Eu declaro sendo restaurados para a glória do Senhor, para que tanto esse casal te louve, como pessoas vejam essa história, ouçam, meu Pai, essa história, e que louvem o nome do Senhor. Eu declaro os filhos retornando da fazenda dos porcos para a casa do Senhor. Eu declaro familiares voltando da fazenda dos porcos para a casa do Senhor. Eu declaro, meu Deus, que toda a família dessa pessoa seja salva. Eu declaro, meu Pai, conquistas, meu Pai, materiais, eu declaro promoções, eu declaro aumento de salários, eu declaro fechamento de contratos, eu declaro negócios sendo, meu Pai, concretizados, negócios milionários, negócios bilionários. Eu declaro que aqueles que têm, meu Pai, feito um voto com o Senhor de suprirem áreas da tua casa, de serem governadores distritais, que o Senhor os abençoe, que o Senhor abra as comportas dos céus e venha derramar, meu Pai, bênçãos infindáveis, que o Senhor coloque pessoas por cabeça, pessoas que foram fiéis no pouco e que te honraram, que o Senhor as coloque no muito, que o Senhor, meu Pai, coloque elas para dependerem somente do Senhor, para serem honradas e abençoadas. Abençoa, meu Deus, o negócio, as finanças, a casa, a família. Levanta pessoas, meu Deus, que passem a ter intimidade, comunhão, meu Deus, e te conhecerem como nunca antes te conheceram. E que então também não se contentem com o que vão, meu Deus, viver agora, e que queiram mais a cada dia, que queiram mais o Senhor e que tenham mais disposição ainda de se entregarem, de fazerem a tua vontade. Eu concordo, meu Deus, com cada oração. E eu ligo, meu Pai, a materialização de cada projeto, a concretização de cada sonho, aqui na terra, para que seja ligado nos céus. Como eu desligo doenças, enfermidades, derrotas, vergonhas, humilhações, misérias, falências, eu desligo aqui na terra para que sejam desligadas nos céus. Que o Senhor nos abençoe, esteja conosco, que o Senhor responda a cada clamor e que o Senhor atenda a cada oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.